Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim. Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica. Chevrolet Onix com dificuldade de partida, dando cabeçadinhas, engulhos, cortes com o carro em movimento, né? Apresentando aí um consumo de combustível a mais do que o normal. E quando coloca etanol para andar, o carro fica com muita dificuldade de andar, dando cabeçadinha, às vezes até acender a luz da injeção, né? E com muita dificuldade de partida, tá bom? Então, o que pode ser isso aí, como solucionar o problema? Lembrando aí que essa dica vai servir para toda a linha Chevrolet sem exceção, tá? Onix, Prisma, Cobalt, Agile, Montana, Celta, Classic, todos eles sem exceção. E tudo que eu falar aqui também vai servir para todas as outras marcas e modelos de veículo com qualquer motorização, seja gasolina, seja flex. Tá certo, pessoal? Gente, esse carro que eu estou com ele aqui, né, como exemplo, é um Onix, tá? O ano dele é 2020 e 2021, tá com 50 mil quilômetros rodados. É do mesmo dono desde zero, o cliente comprou zero e veio fazer comigo a revisão de 50 mil, tá bom? Ele não tá, o proprietário não percebeu, né, pelo menos não comentou comigo, que tinha percebido o carro assim, dando cabeçadinha, dando corte, dando engulho e tal, né? Mas assim, já vocês vão entender o porquê, né? Com certeza esse carro tava consumindo mais combustível que o normal, tá certo? Ele pode não ter percebido, mas estava. E já vocês vão entender o porquê, tá certo? E se você tem um carro nessa situação aqui, né, que eu falei, todos esses sintomas que eu falei, né, de corte, dando cabeçadinha, engulho, falta de força, dificuldade de pegar, tá certo? E se você colocar álcool, ele piora mais ainda, mesmo com o motor quente, fica ruim, dando cabeçada e acendendo a injeção. Então, fique comigo que vocês vão entender o porquê, tá bom? Gente, é o seguinte, deixa eu mostrar aqui a quilometragem desse carro, para vocês verem aqui que realmente ele tá com 50 mil quilômetros rodados, tá certo? Deixa eu abrir aqui. Ó, 50.517, tá bom? Ele é 2020, 2021. E aqui, gente, o que acontece? Ele pediu para me verificar as velas do carro, tá certo? Porque geralmente, pessoal, existem outras coisas que podem provocar isso aí em um carro, esse sintoma no carro, tá? Mas geralmente, na grande maioria das vezes, na grande maioria esmagadora das vezes, vai ser vela, cabo de vela ou bobina, tá? E também bico injetor pode fazer esse sintoma, tá? Bico injetor, bomba de combustível, regulador de pressão da bomba de combustível, tá bom? Então, geralmente, esse problema está relacionado, esse sintoma está relacionado ou à alimentação de combustível ou a produção, né, da centelha elétrica, da faísca elétrica para fazer a queima do combustível. Geralmente está relacionado ou a um ou ao outro, né? Torno a falar, se for relacionado à injeção de combustível, né, a combustível, a alimentação, vai ser bomba de combustível com pressão baixa, ou regulador de pressão com defeito, fazendo a pressão da bomba cair, ou filtro de combustível obstruído, ou bico injetor com defeito, tá certo? Pode ser qualquer um desses componentes aí que eu falei. Se for relacionado a centelha, faísca elétrica, faltando ou escapando corrente, vai ser vela ou cabo de vela ou bobina, tá bom? Então, para você que é profissional, você vai seguir aí essas duas linhas de investigação, tá? Essas duas linhas de investigação, entre aspas, tá? A gente não tá falando de crime, né? De investigar crime. Mas, enfim, para você entender, eu usei esse termo aí, né? Então, vai ser uma dessas duas coisas aí, tá bom? Um desses dois sistemas que você vai investigar e fazer os devidos testes para poder descobrir. Mas o fato é o seguinte, sabendo que esses dois sistemas podem fazer isso, na grande maioria das vezes vai ser vela ou cabo de vela ou bobina. Mais especificamente vela ou cabo de vela, tá certo? Com problema. Nesse caso aqui desse carro, quando eu removi as velas com 50 mil, nunca foram trocadas, nunca foram substituídas, já removi as 4, tá certo? Só tem uma última ali na bancada que falta eu reinstalar. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. E vocês vão entender. Perceba aqui que essa primeira vela eu tirei, tá bom? Tirei a primeira vela, os cabos o cabo tá aqui, eu já dei uma verificada e tal. Fiz uma limpeza no cabo também, usei limpa contato, tá bom? Mas a vela tá removida. Essas três eu já removi, mas já remontei, tá bom? Então deixa eu aqui pra bancada para vocês verem. Gente, é o seguinte. É importante a gente saber com quanto tempo a Chevrolet recomenda para se trocar essas velas, tá bom? A Chevrolet recomenda, perceba que essa aqui é a vela do carro, tá? Do carro aqui que eu tirei, dali. Tá aqui a marca da Chevrolet, tá aqui a referência dela, a referência original. A Chevrolet recomenda no manual, eu não peguei o manual desse carro, mas outros Onix que eu li o manual, a Chevrolet recomenda 30 mil quilômetros para fazer a substituição
dessa vela, tá bom? 30 mil quilômetros. Eu, relativamente assim, é uma opinião muito particular minha, inclusive você pode discordar, eu acho uma quilometragem relativamente baixa, tá bom? Outras marcas de veículo recomendam trocar a cada 40 mil. Isso para velas comuns, como é esse caso aqui. Isso aqui é uma vela comum, tá? Essas velas que geralmente usam em todos os outros carros mesmo, o tipo de vela, tá, pessoal? Não estou falando da referência. Cada carro tem uma referência de vela, mas eu falo vela comum. Estou me referindo a essas velas mais baratinhas, tá? Existem outros veículos aí que usam velas especiais, né? Vela de irídio, vela de platino, que geralmente a quilometragem é recomendada para 100 mil, né? 100 mil ou acima de 100 mil, para as velas especiais. E vela comum, geralmente entre 30 e 40 mil quilômetros, tá bom? Aí o que é que acontece? Com 30 mil, quer dizer que a vela esteja ruim, tem que trocar todo jeito, o carro vai parar, vai dar ruim, vai ficar ruim. Não quer dizer isso. Quer dizer que depois dos 30 mil, né, se você continuar, a qualquer momento pode apresentar um consumo de combustível a mais, pode apresentar uma cabeçadinha, um corte, um engulho, dificuldade de partida. Se você colocar etanol no carro, a luz de injeção vai acender, ele vai ficar dando mais cabeçada aqui com gasolina, tá certo, pessoal? Então, depois dos 30 mil, isso pode sim acontecer. Eu já vi vela rodar 30 mil, 40 mil e nada acontecer. E já vi vela rodar 30 mil e dá problema. 35 mil dá problema, né? Então, o que é que acontece? Esse carro está com 50 mil quilômetros e o cliente não reclamou de nada, tá? Eu digo para vocês que no mínimo que ele estava consumindo mais combustível. Por que ele estava consumindo mais combustível? Eu falo isso afirmando com certeza. Porque todas as velas que eu tirei, e a prova tá aqui, a última que eu ainda não fiz o procedimento, tá aqui, ó. Esse eletrodo aqui, ele é para trabalhar com 8 décimos de abertura. Ele já está aqui muito desgastado. Eu vou até ver quanto ele tá dando aqui, mas a olho nu dá para me ver que ele está muito curtinho, gente. Isso aqui dificulta demais a queima de combustível. Então, se dificulta a queima, você precisa acelerar um pouco mais para compensar, para o carro andar. E aí, isso faz o que? Consome mais combustível. Então, no mínimo isso. Ele nunca usou etanol nesse carro. Se ele fosse colocar etanol nesse carro com essas velas do jeito que está aqui, com 50 mil, com certeza o carro ia apresentar aí cabeçadinha, corte, luz de injeção acesa. A câmera desfocou aqui, eu estou tentando focar e não consigo. Deixa eu ver se eu consigo vir para cá. Então, como eu estava falando para vocês, se ele fosse colocar etanol, certo? Muito provavelmente ele iria apresentar esse tipo de problema que eu estou falando. Cabeçada, corte, engulho e luz de injeção consequentemente acesa, tá certo, pessoal? Então, a solução aqui, esse carro com 50 mil, seria o que? Seria substituir essas velas. Só que a gente fez outras revisões, trocou outros componentes aqui no carro, fez algumas coisas e financeiramente ele, assim, tá bem apertado o orçamento. Ele pediu para calibrar esses eletrodos, descarbonizar as velas, calibrar o eletrodo e botar para rodar pelo menos mais 5 mil, que é quando dá a próxima troca de óleo do motor, quando daqui a 5 mil, né? Ele já trocou o óleo para 10 mil, ele já rodou 5, falta 5 para dar o prazo da próxima troca. Então ele pediu para segurar até a próxima troca de óleo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui esse eletrodo aqui de cima, para ele bater aqui 8 décimos, tá certo? Onix 1.0, esse carro é 1.0, tá? 2012 diante, ele é para ser 8 décimos, tá vendo, pessoal? Aqui, ó, a ilustração, ó, o espaço entre os eletrodos aqui, ele tem que dar 8 décimos, tá certo? Esse aqui, ó, eu tô com 8 décimos aqui, apenas com a mão, tá, pessoal? Segurando uma câmera na mão e a outra colocando aqui. Gente, 8 décimos aqui. Olha a folga que tem 8 décimos aqui, gente. Percebam aí a folga, ó. A paleta de 8 décimos aqui tá dançando aqui dentro. Ou seja, folga terrível. Então esse carro tá no mínimo consumindo mais combustível. Tá certo? No mínimo, gente. No mínimo. Tá bom? Então, ó. Tá aqui, ó. Paleta de 8 décimos, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar aqui. Essa aqui, pronto, essa aqui é 1 milímetro de abertura. Gente, 1 milímetro é muita coisa. É muita coisa, 1 milímetro. Deixa eu ver se ela vai entrar aqui de 1 milímetro. Só pra gente ver se ele tá... Se ele tá batendo aqui um... Meu Deus, gente. Até a de 1 milímetro. A de 1 milímetro aqui, passando dentro, ó. A de 1 milímetro. Folgada. Certo? Ou seja,
tá mais de 1 milímetro de folga, talvez até 1,5 milímetro de folga aqui. Então, gente, no mínimo esse carro tá consumindo muito combustível. Então o que acontece? Tá com 50 mil rodados. Tá vendo por que a Chevrolet recomenda 30 mil? Então eu particularmente digo o que para vocês? Eu digo, gente, ó, no mínimo 30 mil e rode no máximo 40 mil e troque a vela, tá certo? Se você já rodou 50 mil, 60 mil e não percebeu nada, tá? Mas é porque você foi acostumando aos poucos. Você acha que o carro tá normal, mas se você trocar as velas, você vai perceber que a potência do carro vai aumentar e que o consumo vai diminuir, tá bom? É porque apenas você acostumou e não tá percebendo aí o que tá acontecendo. Mas quando você trocar as velas, você vai perceber que vai ficar muito melhor, tá bom? E tem casos que o cliente percebe, tá bom? Tem casos que o cliente percebe o carro dando cabeçadinha, dando engulho, se botar algo piora. Tem casos que percebe, tem casos que não apresenta, mas não quer dizer que esteja bom, que esteja perfeito, tem que rodar até dar problema. O bom é você manter aí no mínimo entre 30 mil, no máximo 40, tá bom? 50 mil você já viu que tá um absurdo de desgastado aqui, um absurdo. E ainda eu vou fechar esses eletrodos, botar para rodar mais 5 mil, 55 mil na verdade, tá certo? Por uma questão assim financeira mesmo, o cliente não tá podendo, tá bom? Então vou fazer isso, já fiz nas 3 lá, vou fazer na 4, vou fechar mais isso aqui. Tá bom, gente? Ó, eu tô com uma vela aqui, não é do carro, mas essa vela aqui pelo catálogo, ela também trabalha com 8 décimos. Ela trabalha com 8 décimos, pelo manual aqui que eu peguei. Tá? Eu vou tentar mostrar aqui a diferença entre uma e outra. Deixa eu ver se eu consigo pegar, eu não sei se eu consigo pegar aqui um ângulo legal. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Vou botar uma de frente para outra aqui. Dá para perceber, gente, que a diferença é grande. A diferença é muito grande. Tá certo? Essa aqui trabalha com 8 décimos também. Tá vendo? Diferença muito grande. Dá para perceber aqui. Se eu botar aqui a paleta de 1 milímetro aqui, não entra, tá vendo? Não entra de jeito nenhum. Você viu que nessa aqui, ó, tá dançando aqui dentro, ó, dançando. E na outra não entra. Deixa eu ver a paleta de 8 décimos aqui. Paletinha de 8 décimos. Tá vendo, gente? Até pra entrar aqui tem dificuldade, ó. Eu tô forçando aqui, ó. Ó, tô forçando pra ela poder entrar. Pronto, entrou a paletinha de 8 décimos aqui, mas entrou forçando. Tá certo? Enquanto na outra ela fica dançando. Como eu já mostrei pra vocês, ó. Fica dançando aqui. Ó. Beleza, gente? Então fica esse meu alerta, tá certo? Em 30 mil no mínimo, no máximo 40 mil. Segue o manual que dá tudo certo, o consumo do combustível vai manter ok, tá bom? E você vai perceber que quando você trocar as velas do seu carro, quando você colocar etanol, o carro vai ficar bom, vai parar de dar cabeçadinha com motor quente. Frio é normal, ele dá, até com vela nova ele dá. Mas quando ele esquentar, ele vai ficar normal, trabalhando bonitinho, não vai acender luz de injeção. Outra coisa, outro detalhe também, pessoal, é você lembrar, tá? Da vela, dos cabos de vela, tá bom? Não é só a vela, tudo que eu falei até agora sobre a vela, tá certo? Você também aplica para os cabos, tá certo? Então, o manual quando recomenda trocar as velas, tá? Não pode só trocar vela, é trocar vela e cabo de vela, tá bom? Porque é pelos cabos de vela que a centelha vem da bobina, a faísca elétrica vem da bobina até chegar às velas, tá bom? Ele também tem um tempo de vida útil, então o certo é trocar o conjuntinho, trocar vela e cabo de vela. Então 30 mil no mínimo, 40 mil no máximo, você troca vela e cabo de vela, tá bom? Isso é para qualquer carro, qualquer ano, qualquer modelo, tá certo? Salvo, exceto
nas situações em que o carro tem bobina, tá? Tem supressores, que ele não tem cabo de vela, é 4 bobinas, né? Para 4 cilindros, né? Ou seja, uma bobina para cada cilindro. Então, quando a bobina tem, geralmente ela não tem o cabo, é a bobina inteira, uma caneta que ela entra direto aqui na vela. Aí nesses casos não, troca só as velas. O supressor, no caso a bobina, troca só se der problema. Tem casos até que tem a ponteira das bobinas que vende. Tem algumas marcas, alguns carros que vendem só a ponteirinha da bobina, né? Ela serve como se fosse um cabo de vela. Na verdade não é um cabo, ela é uma ponteirinha que se vende, tá? A linha Peugeot, né? Com aquele motorzinho 1.4, Peugeot 206, 207, ele vende só a ponteirinha, só os supressores, tá certo? Então você pode sim comprar só o supressor e trocar. Mas nos casos que não vende, é só bobina completa, então você troca só vela. Mas no nosso caso aqui da linha Chevrolet, tá? A grande maioria vai ser vela e cabo de vela. Bateu 30 mil no mínimo, 40 mil no máximo, tá certo? Troca vela, troca cabo de vela, tá bom? Se você quiser passar, eu vou bater 50, igual esse carro aqui fez, né? Você viu como ficou o estado da vela, né? Ficou muito ruim, né? Mesmo assim, quando for trocar, gente, troca vela e cabo de vela, tá certo? Então, gente, era essa dica que eu tinha para dar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essas dicas. Se eu conseguir te ajudar, por gentileza, deixa seu like, tá? Pra gente é importante demais. A gente ajuda com as dicas. Você nos ajuda com like. É o mínimo que você pode fazer para me ajudar, tá bom? Se você é novo, tá chegando agora no canal, por gentileza, se inscreva no canal para dar uma força, né? E ativa aí o sininho das notificações. Não esquece de ativar esse sininho, porque você ativando ele, todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar, vai mandar um aviso, uma notificação que a gente colocou uma nova dica, um novo vídeo aí, você vai receber em primeira mão, tá bom? Não esquece aí que na descrição desse vídeo, embaixo, na parte de baixo do vídeo, eu coloquei aí o perfil do Instagram, tá bom? O link do perfil do Instagram, para você também ir lá conferir e seguir a gente lá, tá bom, gente? Então, é essa aí que eu tenho para falar para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas.